bom dia àqueles que nos assistem pela internet nesse instante, que sejamos amparados e auxiliados nessa nossa pequena reflexão da manhã, na singeleza que ela contém, sem querermos, de alguma maneira, ultrapassarmos as condições da nossa compreensão. Peço principalmente desculpa pela afonia que já nos alcança aí há alguns dias, mas pelo menos hoje eu estou falando, faz 3 dias que não sai nada. Mas vamos lá. Nós estamos acompanhando então a obra Desperte e Seja Feliz, que é uma obra de psicoterapia transpessoal do espírito João de Ângeles, da obra de Divaldo Franco, visando auxiliar-nos a refletir sobre os problemas que envolvem a nossa caminhada nessa terra. Nesta manhã, nós vamos dar sequência ao estudo falando do item provocações, onde ela analisa um comportamento nosso, humano, que é muito próprio do espírito que não está bem consigo mesmo. Ela mesma diz numa outra obra que as pessoas felizes não ferem ninguém. Você nunca vai encontrar por aí uma pessoa feliz ferindo os outros, trazendo dor, amargura, dificuldade. Mas seguramente vai encontrar uma pessoa infeliz distribuindo azedume e amargura por onde passa. E se em algum momento nós, de alguma forma, precisarmos nos valer de alguma ferramenta emocional negativa para lidar com o outro, significa que naquele momento não estamos bem conosco mesmo. Tendo em vista que as pessoas, quando trazem uma calma íntima, produto da paz, de consciência, e produto também da sua harmonia conquistada no caminho, não importa o desafio que ela receba, a reação vai ser sempre uma reação tranquila, mesmo quando escutada, mesmo quando acicatado de alguma maneira pela provocação alheia. Geralmente as pessoas que não estão bem, elas provocam os outros para criarem intrigas ou desavenças e combates, para estarem sempre combatendo, para não pararem para pensar na sua própria desdita. Quem provoca os outros não quer um tempo para pensar em si mesmo. Ao invés de refletir, prefere ir expurgando aquele mal-estar através das provocações, através das contrariedades que vai criando no seu círculo de relação. Só que quanto mais faz isso, objetivando se aliviar daquele mal-estar, a pessoa só acrescenta mais mal-estar ainda. Ou seja, ela vai ficando pior, ela vai ficando mais intensa, mais angustiada, mais perturbada. E na grande maioria das vezes nós não queremos resolver os problemas que estamos desenvolvendo porque eles nos interessam. Se nós estamos num círculo de perturbação que é do nosso interesse, nós dificilmente queremos resolvê-lo. Nós queremos nos manter dentro dele, fazendo o que a gente está querendo fazer e manter-se bem. Mas como a consciência muitas vezes não aprova, existe um conflito, nós começamos a conflitar intimamente. E esse conflito gera o quê? Ele gera ansiedade, ele gera intranquilidade, que se manifesta através destas distonias que é provocado no comportamento. Então vamos ver o que a Joana nos indica logo de início. A provocação de qualquer natureza é um modo que gera contágio. Quando aceita, transforma-se em desequilíbrio. Quando nós aceitamos qualquer uma das nossas imperfeições sem procurar modificá-la, ou seja, se eu aceito que eu sou irritado, que eu sou uma pessoa nervosa e eu não trabalho isso para melhorar, isso vai fazer o quê? Vai me trazendo desequilíbrios de proporções inimagináveis. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de um homem que estava sendo preso e ele estava profundamente amargurado consigo mesmo e dizendo a si mesmo: por que é que eu não pensei antes de reagir?
E aí ele conta a sua história, dizendo que sempre foi uma pessoa irritada, sempre foi uma pessoa desequilibrada, que a qualquer provocação, a qualquer tipo de contato não agradável interpretado por ele, ele reagia sempre de uma maneira intempestiva. Ferido em um dos seus interesses que ele julgou mais sérios, que foi quando uma pessoa falou uns gracejos para sua esposa, enquanto ele estava num lugar público, sem pensar, sem raciocinar. Ele se valeu de uma pedra que tinha no lugar e partiu para cima da pessoa. Em menos de 5 minutos, ele havia assassinado a pessoa. E quando se deu conta, se viu com a pedra na mão, com a pessoa toda arrebentada na frente dele, soltou a pedra e entrou em crise emocional gravíssima. E estava sendo preso, lamentando a sua reação, que ele disse que, na verdade, não desejava fazer aquilo. Ele disse que alguma coisa tomou conta dele e ele saiu na direção do outro, como se fosse uma fera, um lixo. E muita gente tem o hábito de culpar os espíritos nessa hora. As pessoas disseram assim, não era eu que estava fazendo, não fui eu que fiz. Eu fui envolvido e fiz. Na verdade, não é isso. Diz o livro dos Espíritos que o primeiro impulso em qualquer sentido que seja, é nosso. O primeiro impulso é nosso. Depois, a gente pode até arrumar um amigo do outro lado, tão violento quanto nós, que vai aumentar essas forças e nós vamos juntos realizar o ato. Mas a culpa é minha. Eu não posso culpar um espírito, um amigo, ou quem quer que seja, pela minha reação. Como também, assistindo uma reportagem de televisão, os meninos que estavam sendo presos, porque saíram no dia daqueles dias de tumulto público, onde as pessoas estavam protestando contra o governo. Junto com um grupo de meninos, eles arrebentaram os vidros de uma loja e entraram. E quando estavam saindo com as coisas, a polícia chegou e eles também estavam sendo levados. E quando entrevistado individualmente, o delegado perguntou para ele: por que você fez isso? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Ele disse: não. Eu saí com os amigos, quando me vi, estavam fazendo o que eles estavam fazendo também. Então a gente precisa atender ao convite que há 2000 anos atrás foi feito por Jesus, o psicoterapeuta da humanidade, quando ele diz: vigiai e orai, para você não cair em tentação. Na tentação de dar vazão, o que ele estava querendo dizer, na tentação de dar vazão ao que está na nossa natureza sem solução. Não é preciso que a gente avalie todos os dias o nosso comportamento, o nosso temperamento, e nós não podemos nos conformar com o que somos, mas temos que nos transformar na pessoa que nós precisamos ser. Quem estiver fazendo um trabalho de vigilância e procurando mudar o seu comportamento através do pensamento e do sentimento todos os dias, mesmo que sinta a raiva, mesmo que sinta aquele mal-estar no momento em que é provocado, dificilmente vai ter uma reação automática. Poderá até ter uma reação, mas vai conseguir pensar a respeito dela. O fato de vigiar, de pedir ajuda a Deus e também tomar providência para irmos modificando esse comportamento, freando os pequenos impulsos de irritação, que devem acontecer no dia a dia, perguntar-se sempre: por que é que eu estou irritado? Mas por que é que eu me irritei com isso? E trabalhar para ir mudando isso. No momento em que você é desafiado numa situação mais ostensiva, dificilmente você vai acionar o automatismo que existe na nossa natureza, que já vem de várias encarnações conosco. A violência não é um problema atual, nem da humanidade, nem nosso. A violência é um hábito, um automatismo arraigado na nossa natureza há várias encarnações, que basta ser provocado, que ela se manifesta. É um vulcão que está sempre pronto a entrar em erupção. Mas somos o que somos. Ninguém vai virar anjo ou vai se tornar bom porque quer ser bom.
Por isso Jesus fala, vigia e ora, para você não cair na tentação. Todo mundo pensa que são as tentações do mundo. Não é isso. É vigiar aquilo que é um automatismo na minha natureza, que me expõe aquilo que tem no mundo. Então, ou seja, o mundo não é culpado. Sou eu, que preciso fazer essa vigilância para não permitir que esse automatismo me exponha a alguma coisa que depois eu vá me arrepender muito, como esse senhor que trêmulo dizia, não sei por que eu fiz isso. Ora, se ele passou a vida inteira descontrolado, sem trabalhar a sua mudança, é óbvio que em algum momento alguma coisa mais sensível ia acontecer, como pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente avalia isso nas pequenas dificuldades de cada dia, na maneira como nós respondemos para os outros, quando alguém vem conversar conosco. Muitas vezes a gente diz assim, eu não gosto de conversar com aquela pessoa, eu não tolero. Me dá coceira só de lembrar que fulano vai vir falar comigo. Pois é, vamos coçar, mas vamos conversar. Né? Vamos, por algum momento, sofrer, se for preciso, para dizermos a nós mesmos o quê? Eu preciso conviver bem com o meu semelhante. Não porque é bom para ele, mas porque é bom para mim. Porque a partir do momento que eu me educar como espírito, a vida vai se tornar muito mais suave para mim. Eu serei muito menos sensibilizado pelos problemas e por aquilo que vier do mundo, a partir do momento em que eu mudar. E essa mudança, embora torne confortável a minha relação com o meu semelhante, ela é boa para mim, não é bom para o outro. Porque o espírito que veio à Terra se educar sou eu. As pessoas estão comigo agora, amanhã podem não estar. Mas eu estarei comigo para a eternidade. E de mim não posso me livrar. Então ninguém pode se livrar de si mesmo. Quantos espíritos nas comunicações mediúnicas, no mundo espiritual, dizem que se pudessem deixariam de existir? Porque se tem alguém lá no mundo espiritual de quem não pode se livrar, eles dizem, sou eu de mim mesmo. E sou obrigado a ver o que eu fiz, as coisas que eu cometi, as coisas ruins, as coisas boas, estão na tela da minha consciência, eu as vejo todos os dias. Eu ouço, dizem eles, as vozes das pessoas que eu prejudiquei clamando justiça. Curiosamente, essas vozes não existem. Ninguém está, pode acontecer, claro, de haver no mundo espiritual alguém cobrando alguém, uma obsessão de um espírito querendo cobrar o outro pelo mal que foi cometido aqui na Terra. Mas o problema não é esse. Mesmo que não haja ninguém atrás de nós podemos sim ouvir a voz daqueles a quem prejudicamos, aqueles a quem ferimos, que na verdade é a voz da consciência, cobrando do espírito uma tomada de atitude, uma mudança de posicionamento. Mas qual é o posicionamento desses espíritos, que é também o nosso nesse mundo? O de vítima. Por que eu estou sendo perseguido? Por que eu tenho que ouvir essas vozes me cobrando? Quando na verdade deveriam reconhecer, entender o mal que cometeram, e fazer a proposta para voltar à Terra numa condição melhor do que aquela que foi deixada na encarnação anterior. Né? Essa é a nossa proposta. Nós vimos de um passado inglório e pedimos uma nova chance, e estamos aqui. Mas podemos estar cometendo os mesmos enganos das vidas passadas, por causa dos nossos automatismos. Nós precisamos vencer. Daí o conselho de Jesus do vigiar e orar, para não permitir, né? Lembra daquele poema do Tagore? Que ele fala, sou poeta e sou soldado. Como poeta tenho que distribuir flores aos meus irmãos, a quem tenho amar e respeitar. Como soldado, tenho que ficar às portas do meu coração para impedir que o mal saia de lá. Um dos grandes poetas indianos, Rabindranath Tagore, ele apresenta essa reflexão para a gente cuidar do coração, para não permitir que o mal saia dele, né? O que é muito natural e que pode acontecer todos os dias, porque somos espíritos imperfeitos. Isso não quer dizer que por sermos imperfeitos não temos que fazer vigilância e também tomar atitudes para irmos corrigindo as distonias do comportamento, do pensamento e do sentimento. Quem pensa no bem
sente o bem e vive o bem. Mas quem pensa mal, sente mal e vive mal. Quando a gente diz assim, a minha vida não presta, esse sentimento começa com o pensamento. A partir do momento que eu analiso a minha vida como uma porcaria, o meu sentimento vai se mobilizar da mesma forma. Uma tempestade vai acontecer no meu coração, que vai fazer com que eu avalie tudo que eu enxergue, que eu viva como uma coisa ruim. Naturalmente as minhas atitudes vão ser o quê? Ruins também. Como se eu quisesse me rebelar contra a vida, contra Deus, e realizar uma empreitada onde de alguma maneira alguma coisa mágica aconteça, que a minha vida mude, sem que eu precise me esforçar para isso. Então nenhum de nós vai deixar de ser violento, ambicioso, prepotente, mentiroso, desonesto, sem querer deixar de ser. Então o que é que dizem os Espíritos Veteranos? Que em qualquer aspecto da nossa vida é preciso querer mudar. Jesus disse, em uma das suas colocações, quando acharam que ele fazia coisas extraordinárias, ele disse assim: tudo que eu faço, podeis fazer, se o quiseres. Então ele estava afirmando que não tem nada que a gente não possa fazer. Ora, se tem uma coisa que nós podemos fazer, e que é o que mais está nas nossas mãos fazer, é a nossa mudança. Porque ela só depende de nós. A gente quer mudar os outros. Eu quero mudar a outra pessoa porque eu acho que a minha infelicidade é por causa dela, por causa do comportamento dela, porque ela pensa assim, porque ela sente assim. Há pouco tempo uma moça me procurou, lamentando muito. Ela disse que o marido tem um profundo desprezo pela forma como ela se comporta publicamente. E eu perguntei: como é que você se comporta publicamente? E ela disse assim: pergunte aos meus familiares. Eu sou uma pessoa normal. A única coisa é que eu converso com todo mundo. Eu sou sorridente. Eu sou uma pessoa extrovertida. Sempre que me procuram, eu faço o que eu posso para fazer alguma coisa por aquele que me procurou. Eu canto dentro de casa com os meus filhos. Ele diz que eu sou ridículo, porque eu canto com os meus filhos. Claro que eu não sei tocar violão direito. Eu pego lá, arranho as cordas e canto com os meus filhos. Isso que eu sou ridícula. Quando eu vou atender alguém no portão que pede alguma coisa, ele me pergunta se eu estou querendo salvar o mundo, que cada um devia cuidar de si, que eu deveria mandar aquela pessoa embora. E ela foi fazendo um histórico do seu comportamento, sem ser juiz de ninguém. Não achei nada demais no comportamento. É uma pessoa, como ela disse, uma pessoa normal. E eu perguntei: e como é que ele é? E ela começou a chorar e não conseguiu dizer nada. Aí eu disse para ela assim: então essa é a sua infelicidade. Mas se você está desta maneira, simplesmente porque gostaria que seu marido aceitasse você como você é. Como ele não te aceita, você se colocou num poço de amargura. Continue sendo a pessoa que você é. Se você é o que você me disse, continue sendo a pessoa que você é. Provavelmente, se ele deve ser uma pessoa amarga, tem algumas frustrações na sua vida, e ele não suporta. Não é só a sua alegria. Aí o benfeitor que estava conosco na entrevista disse assim: mas ele é assim também no trabalho, ele é assim na rua. Outro dia, o amigo espiritual disse, eu não contei isso para ele, o amigo espiritual disse assim: ele teve a capacidade de jogar o carro na traseira de um outro carro, simplesmente porque a pessoa ultrapassou no farol e saiu antes dele, por uma avaliação medíocre, infeliz e infantil dele. Ele olhou para o carro do lado e disse assim: o meu carro é melhor.
E ele se atrapalhou na hora que o farol abriu. E quando ele saiu, o rapaz saiu antes dele. E ele jogou o carro na traseira do carro do outro, amassando toda a parte da frente do carro dele. E ele, ao chegar em casa, disse à esposa que alguém bateu no carro dele e ele não sabe quem foi. Ou seja, uma pessoa orgulhosa e que traz uma amargura que não está disposto a modificar. Então a felicidade e a alegria dos outros incomodam. Mas o problema é quando nós dependemos do jeito que o outro é para ser feliz, aí a coisa complica, porque nesse caso o problema não era dele, o problema era dela, que estava esperando uma atitude dele que ele não podia dar, ainda não podia dar. E ela precisava compreendê-lo, na condição que de um irmão que passa por tempestades íntimas violentas, que mais precisa de ajuda do que de desprezo, que mais precisa de carinho, de afago, do que ser desprezado. Como disse o amigo espiritual, que ela o trate melhor ainda do que já o trata, que ela o trate com carinho, com respeito, para que esse exemplo da sua alegria possa, aos poucos, ir provocando uma reflexão e que ele consiga entender que existe uma necessidade premente na sua natureza de mudança que ele não está enxergando. Mas pode acontecer conosco também, que geralmente, quando a gente se sentir incomodado com a alegria dos outros, com a felicidade dos outros, com a paz dos outros, que existe alguma coisa errada em nós. Eu já vi gente lá no meu trabalho dizer assim: não sei porque fulano foi promovido, eu não acho que ele mereça a promoção. O que é isso? Inveja. Mas a inveja vem de onde? De alguém que não está feliz com o que é e com o que tem. Quem não é feliz com o que tem, não agradece. Uma das maiores terapias de felicidade que existe chama-se gratidão. Quem é grato ao que tem, está pronto para receber aquilo que não tem. Quem não é grato ao que tem, não está pronto, não vai receber o que não tem e o que quer. Se eu quero chegar a algum lugar, primeira providência a tomar, ser grato ao que eu tenho e ao que eu sou. Aí eu consigo me mobilizar. Então, geralmente, a pessoa que não tem gratidão pelo que tem, se incomoda com a felicidade dos outros e com aquilo que não tem. Então, primeira terapia chama-se gratidão. Querer mudar e ser grato à vida que temos. Isso vai acabando o quê? Com as brigas íntimas que a gente tem com a gente mesmo, que torna a gente duro, amargo, infeliz, exigente, prepotente, deseducado. Na verdade, o que torna a gente tudo isso não é aquele temperamento que a gente justifica. Eu sou assim mesmo, essa é a minha natureza. Mas o que é a minha natureza? A minha natureza sou eu sou um espírito. Isso aqui é um corpo que eu vou deixar a qualquer momento. Eu não sou isso aqui. Então, quando eu me comporto indevidamente, quem é que está se comportando indevidamente? Eu, espírito. Então, eu sou a minha natureza. Se eu sou a minha natureza, eu domino sobre mim mesmo. Se eu quiser. Tudo que eu faço, podeis fazer, se quiseres. Se eu quiser. Só que manter-se como somos é muito perigoso. Porque Jesus disse: só tendes o dia de hoje. Nós não temos amanhã. Eu posso não chegar até amanhã. E se eu desencarnar carregando na minha natureza esse estado de alma que eu vivo, como é que eu vou estar no mundo espiritual? Os católicos dizem que tem um inferno, os protestantes também. Não tem inferno. Tem uma coisa pior que o inferno. Tem um inferno íntimo. Esse aqui é o perigoso. Porque se você teve uma vida equilibrada, embora emocionalmente desequilibrada, você vai ser acolhido numa coluna espiritual. Mas isso não vai nos salvaguardar de fazermos um grande enfrentamento íntimo e sofrermos terrivelmente por conta dos nossos próprios sentimentos. Então, levar para o mundo espiritual essa carga emocional negativa, de uma vivência negativa na Terra, não é bom. E o que é pior, isso se perpetua. Quando eu reencarnar, quando eu tiver que voltar à Terra, o que é que vai ser inato em mim? Novamente, esse espírito belicoso, esse espírito violento, esse espírito intranquilo. Quanta gente sofre de ansiedade neste mundo? Os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão cheios de pessoas ansiosas.
que não sabem por que são ansiosos, que sofrem com ansiedade. O que é ansiedade? É uma conta íntima que está gerando juro que você não está conseguindo pagar. É uma conta no sentimento de dores mal resolvidas que precisavam ter sido tomada providência e que ainda não foram. E que nesta vida também não estão sendo. Ou seja, continuo repetindo os mesmos hábitos. Não estou mudando. Como não estou mudando, a minha consciência não me deixa em paz. E ela fica me lembrando, embora o meu consciente não registre, daquilo que eu preciso mudar. O provocador está de mal com ele mesmo, acabamos de falar, saindo da cela escura em que se domicila para perturbar, irradiando azedume, propondo anarquia. A proposta dela é interessante. Ignora-o e segue adiante. Ou seja, não pare para aceitar a provocação de ninguém. Continue. Compreenda a pessoa como ela é, nesse momento em que ela está de existência, ela precisa modificar e não quer, e segue adiante. Parar para aceitar a provocação dos outros é um ato de suprema ignorância nossa. Entrar em debate, em confronto com o provocador é uma estupidez. Porque é isso que ele quer. Não está bem, não quer ficar diferente, quer madurar os outros. Então, se a gente para entrar em atrito com ele. Esses dias eu vi na televisão, um vídeo, eu procurei e achei na internet um vídeo de uma terapia psicológica que tem, que se alguém chegar para você gritando a plenos pulmões e você falar baixo para a pessoa, ela continua gritando, aí ela vai abaixando a voz, até ficar toda desconcertada e falar naturalmente com você. E aí eles pegaram fragmentos de câmeras internas que tem de locais de trabalho, de locais públicos, onde a pessoa chega berrando, né? A gente acha que pelo fato de ter razão pode desacatar o outro, pode gritar, pode maltratar. O fato de eu ter razão, em hipótese alguma, me dá o direito de humilhar o meu semelhante. Mesmo tendo razão. A razão não me dá esse direito. Porque só existe uma lei que vige o comportamento humano ensinada pelo Cristo. Lei de amor. Faça pelo teu semelhante o que você gostaria que te fosse. Como é que você gostaria que os outros reagissem com você se você perdesse o seu equilíbrio? Com bondade, com tolerância, com misericórdia. É assim que a gente precisa agir. Mesmo no trabalho. Mesmo diante de um descalabro do outro. Que a gente pode lembrar, deve lembrar-se que a gente pode cometer um também. Por mais inteligente, por mais sábio possa ser alguém, vai haver um momento de vigilância. Um momento onde aqueles 5 minutos onde a gente não vai perceber o que está fazendo com todo mundo. Como eu contei do rapaz lá que assassinou o outro. Se esses 5 minutos acontecer exatamente nesse momento, aí vai ser desastroso. Mas todos nós podemos ter esse momento de vigilância, esse momento de negatividade. Por isso, respeitemos a ignorância pública. Quando Jesus bateram no rosto dele, no julgamento dele, e pediram, e aí ele pergunta, se eu disse alguma coisa errada, me diga o que foi. Se eu não disse, por que me bate? Mas ele não partiu para cima do agressor, e muito menos usou de xingamentos, qualquer coisa, para atingir o outro por conta de estar sendo insultado. Pilatos, por vários momentos, cutucou ele para tentar ver se ele criava alguma situação onde ele realmente tivesse algo contra ele para condenar. E ele silencia. O julgamento já era injusto. Uma defesa ali adiantar
não ia adiantar nada. Era um julgamento infeliz, injusto, já com a condenação antecipada. O que adiantar? Havia um acordo já entre eles de condenar Jesus. Eles só estavam querendo encontrar alguma coisa que ele dissesse ou fizesse que fosse um móvel então, da condenação, e ele foi condenado injustamente. Isso é estudado até nas escolas de direito, com algumas delas, o julgamento de Jesus é estudado lá por conta da sua ineficácia jurídica. Ele não teve eficácia jurídica nenhuma ali, porque ele era um inocente e não havia nada contra ele publicamente que pudesse usar. Mas ele não se defende, ele não violenta ninguém, embora tivesse recebendo violência. Porque o fato de nós estarmos certos, falo novamente, não nos dá o direito de agir com as mesmas armas que o outro está tentando agir contra nós. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: a defesa é um direito, a vingança não. Jamais a gente deve se vingar do outro, devolvendo para ele na mesma moeda o que ele está fazendo conosco. Isso nos rebaixa, isso nos diminui como criatura moral. E Allan Kardec diz que o homem só será pleno no dia que tiver maturidade do senso moral. Quando eu reajo à violência do outro, quando eu ajo indignamente porque estão agindo comigo, quando eu cometo um crime social ou um crime pessoal, eu estou me rebaixando moralmente. O meu senso moral está anestesiado, está obscurecido pelas minhas conveniências, pelas minhas paixões. Então, nesse sentido, eu não consigo dar razão a mim mesmo. Como disse Maria Dolores uma vez a mim, numa contenda com uma pessoa que estava criando um monte de problema, ela disse a mim: meu filho, esta pessoa está querendo encontrar alguém que dê razão à falta de razão dela. Não vai encontrar. Por isso está difícil, intempestivamente. Está procurando alguém que lhe dê razão à sua falta de razão. Isso é o que a gente procura quando a gente age indevidamente. A gente quer encontrar alguém que nos dê razão, mas a nossa falta de razão. Então, qualquer atitude negativa nossa nos rebaixa moralmente. Mas não a moral social, a moral religiosa, mas a moral individual, a moral eterna, que diz que nós devemos agir pela ética e pela lei de amor, com tudo e com todo mundo. Quando eu fujo da lei de amor em qualquer sentido, quando eu torno antiético em relação ao meu semelhante, eu estou rebaixando a minha moral e estou obscurecendo a minha visão. Tudo para mim na existência vai ser mais difícil, porque eu não vou conseguir enxergar as situações da minha vida, não vou ver claro onde devia ver. Então existem muitas pessoas que reclamam que tudo de ruim lhe acontece. E na hora da entrevista, a espiritualidade abre os quadros e a gente vê como a pessoa está agindo. 99,9% é por culpa exclusiva da pessoa mesma. Porque ela aceitou ser e viver como quer viver e ser. E tem a visão escurecida. E entra sempre em situações que poderia evitar. Há muitas coisas da vida que nós podemos evitar se tivermos um olhar mais claro, se tivermos uma visão antecipada das coisas. Mas como é que nós adquirimos essa visão? Justamente isso. Vigiando para que essa natureza viciosa, automática que existe em nós, não nos exponha. Controlando os nossos impulsos e praticando a lei de amor, que segundo Allan Kardec, não existe outra forma de nós mudarmos a nossa caminhada. Ele diz: fora da caridade não há salvação. Salvação é essa. Não é a salvação de irmos para o céu ou para o inferno, que eles não existem. Não é para a salvação de irmos sermos agraciados por Deus com alguma coisa especial, não. Salvarmos-nos de nós mesmos. A caridade é um sentimento que faz com que a gente veja o nosso semelhante com amor, com tolerância, com perdão, com brandura, com vontade de auxiliar, não com vontade de gladiarmos com ele, seja ele aquele que for, ou não, pode ser até o nosso amigo.
E Jesus disse: orai pelo teu inimigo, fazei bem àquele que te persegue e te calunia. Se para a época isso era um absurdo, ainda hoje para muitos é um absurdo. Orar por uma pessoa que está me fazendo mal, pois é. Se eu quiser sair da rota desse mal, eu tenho que orar por ela. Eu tenho que pedir por ela. Tenho que pedir que Deus a abençoe, que ela reveja o seu posicionamento, que ela seja uma pessoa melhor. Orar por ela. Isso é caridade. A gente acha que caridade é só dar comida para os outros, dinheiro para os outros. Também. Mas isso é mais esmola do que caridade. Dar coisas para os outros é mais esmola do que caridade. Caridade de verdade, ela é moral. É a maneira como nós lidamos, né, com a vida. É a forma de lidar com a vida. E Jesus falou, Pedro chegou e falou: Senhor, é 7 vezes que eu tenho que perdoar? Não, 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto você está a caminho com ele. Ou seja, não guarde no teu coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa contra ninguém, porque você vai levar com você essa mágoa. Não é o outro que vai ser prejudicado, sou eu, porque essa mágoa vai me fazer mal. A mágoa é um ácido, é um corrosivo que eu mantenho dentro de mim mesmo, pode me levar ao câncer e a várias doenças degenerativas. A mágoa, o ódio, o ressentimento ativa anomalias físicas e quanto mais espirituais. Já atendi pessoas atormentadas por espíritos inferiores, e a pessoa não conseguir dormir, não conseguir viver. E quando vamos sondar o fundo do problema, o problema é um pensamento que a pessoa tem. Ela tem um ódio mortal de alguém, uma raiva de uma pessoa que lhe fez alguma coisa que ela não queria. Sabe o sentimento que faz a gente não aceitar que os outros façam conosco o que eles querem fazer, que é o direito de cada um? O nosso orgulho, que ainda é avantajado, né, da nossa natureza. Nosso orgulho faz a gente achar que a gente não pode ser ferido, que a gente não pode ser magoado. Mas por que eu não posso ser ferido? Por que eu não posso ser magoado? Eu não posso é magoar os outros, não posso ser ferido, porque esse é um problema meu. Quando eu faço isso, crio um problema para mim mesmo. Esse é o problema, né? O nosso orgulho, ele diz que a gente não deve ser ofendido, que a gente não deve ser magoado. O fato de sentir-se magoado já é um problema, porque o homem bom não se sente magoado. Você não consegue ferir uma pessoa boa. Você pode mover céus e terra. No momento da morte dele, Paulo, ou Saulo de Tarso, acalmou o carrasco que ia cortar a cabeça. O cara estava lá tremendo com a machadinha com a mão. E ele diz: calma, meu filho, calma, já você vai cumprir o seu papel, está tudo certo. Por uma palavra a gente quer matar o outro, né? O cara estava lá para cortar o pescoço dele. Calma, tranquilo, cumpra o seu papel de desonesto, cumpra o seu papel de orgulhoso, cumpra o seu papel de mentiroso, cumpra o seu papel de violento. Não vou fazer nada contra você, fique tranquilo. Esse é o problema seu. Quando nós atingimos esse equilíbrio emocional, certamente teremos saído dessa visão rasteira de mundo que nós temos, elevado a nossa moral e estarmos de bem conosco mesmo. As depressões, as doenças, as fobias, todas têm raízes no litígio, na briga constante que nós temos conosco mesmo. É a crise consciencial, a crise moral que nos leva a doenças e a descalabros do comportamento. São as crises morais que nós temos. Precisamos elevar essa moral. Se nós seguirmos as indicações da maior carta de moral e ética que a humanidade recebeu, do governador espiritual da terra, que não haverá outro, se nós seguirmos essa carta, que é o Evangelho de Jesus,
não há como errar. Temos as obras que nos ajudam a refletir, mas a carta de moral e ética foi o que ele ensinou. Não há nada, não há segredo. Diante de qualquer contenda, diante de qualquer mal, seja ele o tamanho que ele seja contra nós, o que ele aconselhou? Perdoa. Porque o perdão nos tira da rota, do circuito fechado que se estabelece entre o malfeitor e a vítima. Se somos vítima, melhor. Pior é ser algoz. Tem um final de um poema de Maria Dolores que ela diz assim: o traidor se desventura, o hipócrita vive em amargura, mas a vítima caminha em paz. É o finalzinho do poema dela. O problema é de quem é do outro, não é meu. Mas se eu me argolo contra ele, o problema passa a ser também meu. E eu me fecho no circuito fechado de expiação com aquela pessoa que vai me trazer de volta à terra junto com ela. A pessoa que você mais detesta nesse mundo vai ser a pessoa mais próxima da tua vida, na próxima encarnação. Não é um mau negócio? Mau negócio. A pessoa que você odeia, você vai embalar nos braços, você vai gerar ela no seu ventre. Porque não há lugar mais próximo no mundo que alguém pode estar. Que dentro do ventre de uma outra pessoa. Então a justiça divina nos dá essa possibilidade de nos livrarmos disso. Diante de você não guardar nada contra o outro. Mesmo vítima, e melhor que seja, que a gente faça tudo para manter a paz nas nossas relações humanas. Quando a gente faz isso, a gente se eleva moralmente. Na verdadeira moral, que é a moral consciencial. Não é a moral do que os outros acham como eu devo ser, como a sociedade dita as suas regras. Nem a moral religiosa. Mas é a ética de mim para comigo mesmo. Que me eleva e me torna uma pessoa tranquila com a minha própria consciência. Sem isso, estaremos sempre em conflito. Não é com os outros. Aliás, só estamos em conflito com os outros porque estamos em conflito conosco mesmo. Porque a pessoa feliz não fere, não magoa, não destrói, não fala mal. E se você tentar feri-la, não consegue. Não consegue. Quando crucificado, os romanos e os seus detratores achavam que tinham destruído Jesus. Antes de partirem dele pede perdão para a humanidade. E um belíssimo poema a esse respeito, Maria Dolores nos ensina que a primeira providência de Jesus, quando deixa o corpo terreno, quando ele expira na cruz, foi ir aos infernos socorrer Judas. A primeira providência de Jesus, quando expira, entre aspas, por culpa dele, por entregado, não foi, mas tivemos que entender assim. A primeira providência que ele toma logo que ele expira, que ele deixa a cruz, é ir aos infernos socorrer e amparar Judas, para diminuir-lhe a ardência na alma, porque ele cometeu 2 delitos graves. Primeiro esse, e depois suicidou-se. Então ele havia se retraído num clima consciencial infernal, embora o inferno exterior não exista. O espírito pode mergulhar em si mesmo num ambiente íntimo infernal, que é o que acontece. E Jesus foi lá abrandar essa condição dele, para que ele pudesse mais tarde ter a condição de fazer a sua própria redenção. Assim, nós devemos então refletir para pensarmos um pouco por que ainda nos incomodamos tanto com as provocações alheias e por que provocamos tanto também. A resposta está na nossa intranquilidade de alma, porque ainda não tomamos providências para mudar o ser que somos, para mudar o nosso sentimento, treinando nas pequenas coisas, pela caridade, de lidar com o semelhante,
da maneira mais tranquila e equilibrada possível. É uma tarefa de cada momento, de cada dia, que precisa ser urgentemente considerada por Deus. Dessa forma, quando somos convidados a refletir sobre o pensamento da humanidade, verificaremos que vige na natureza humana um condicionamento contrário à lei de amor. O homem distraído nos muitos objetivos que as suas paixões lhes indicam, acaba chafurdar-se num pântano cujo odor fétido lhe tira o prazer de viver. Quando praticamos o mal, o odor negativo, o produto final da atitude, traz-nos um desconforto íntimo e uma intranquilidade. Somente fazendo o caminho de volta reencontraremos a paz que nós necessitamos. Temos que marcar um encontro com Ele em nosso coração. O Mestre Guilherme. Pedimos conselhos a Ele e Ele nos dará. Recordará as suas lições, indicará os seus caminhos, que são muito diferentes daqueles pelos quais queremos transitar. Desta maneira, ouça o Senhor a prece dorida, atende-nos o coração desconfortado, concede-nos a paz que nós queremos, mas antes, concede-nos a possibilidade de considerar o semelhante como nosso verdadeiro irmão, a quem devemos amar e respeitar, com quem jamais deveremos entreter atitudes de violência e de intranquilidade. Que seja feita a sua vontade. Agora sim.